eu vou falar sobre eletricidade. A eletricidade ela está em tudo. Os prótons, eles possuem cargas elétricas positivas de 1,6 vezes 10 a menos 19. Os elétrons possuem cargas elétricas negativas de 1,6 vezes 10 a menos 19. Se eles possuem o mesmo número de cargas positivas e o mesmo número de cargas negativas, ele é neutro. Se ele possui mais cargas negativas do que positivas, ele está carregado negativamente. Se ele possui mais cargas positivas do que negativas, ele está carregado positivamente. E aí nós fazemos a conta da carga elétrica de um corpo, onde Q, que é a carga elétrica, é igual a mais ou menos N, que é o elétrons faltando ou sobrando, vezes E, que é a carga de 1,6 vezes 10 a menos 19. Agora eu vou falar sobre a eletritização por atrito. A eletritização por atrito, ela sai de um material para o outro, ocorrendo um movimento de elétrons com sinais opostos. Então, se eu tenho uma régua neutra e uma lã neutra, elas se juntam, a régua estará carregada negativamente e a lã estará carregada positivamente, com sinais opostos. A eletritização por contato é quando um dos corpos deve estar carregado, dividirá seu excesso de cargas para ambos ficarem com a mesma carga. Então, aqui eu tenho o corpo A e o corpo B. Aí, o corpo A, ele tem 10 e o corpo B tem 0. Então, eu vou dividir o meu excesso de carga para o corpo B, fazendo com que a gente tenha a mesma carga, de 5 e 5. A eletritização por indução não há transformação de elétrons, mas há uma separação de cargas entre o corpo mais carregado e o menos carregado. Entrando nas contas, eu vou falar sobre a lei de Coulomb, que nós temos a Fé elétrica, que é Fel, que é a força elétrica, que é igual a K, que é a constante elétrica, 9 vezes 10 sobre 9, vezes QA vezes QB, que são as cargas do corpo, dividido por D ao quadrado, que é a distância. E aí nós temos a equação de campo elétrico, que é o E, que é o campo elétrico, que é igual a K vezes Q sobre D ao quadrado. E o E, que é igual a F, que é a força elétrica, sobre Q, que é a carga. Agora eu vou falar sobre os resistores. Resistores em séries é quando a mesma corrente passa por todos os resistores. Então, I1 que é igual a I2, que é igual a I3, que é igual a I4. A mesma corrente, ela vai passando por todos os resistores. Resistores em paralelo é quando a corrente elétrica se divide para passar nos resistores do circuito. Então, IT é igual a I1 mais I2 mais I3. Então, a corrente elétrica, ela se divide para passar nos resistores. E a mista é quando é uma mistura da paralela com a em série. Por exemplo, aqui nós temos os resistores, onde RA e RB estão em paralelo, RA e RB estão em paralelo, RA e RB estão em paralelo com RX, R1 está em série com RA, RB e RX, e R2 e R3. Então, é uma mistura do em série com o paralelo. E aí nós temos o resistor equivalente, que é um resistor fictício que pode substituir uma sucessão de resistores. REC, que é os resistores em série, será a soma dos resistores em séries. REC, que é igual a R1 mais R2 mais R3. REC dos resistores em paralelo é 1 sobre REC, que é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Macetes. Se todos os resistores tiverem a mesma resistência, vai ser REC, que é igual a R sobre N. Calcular a REC entre dois resistores de valores diferentes vai ser REC, que é igual a R1, vezes R2, R1 mais R2. A análise dos circuitos é quando nós temos U, que é igual a R vezes I, sendo U a tensão, R a resistência
e I, a corrente elétrica. Aí, a análise dos circuitos em séries é quando nós temos I, que é igual a I1, I2 igual a I3 igual a IT. Aí nós temos o T, que é igual a U1 mais U2 mais U3. Paralelo é quando nós temos IT, que é igual a I1 mais I2 mais I3. O T vai ser igual a U1, que é igual a U2, que é igual a U3. Mas o T sempre vai ser REC de T vezes IT.